Olá, está começando mais um programa Artefato e nós vamos falar sobre os indígenas. Será que a imagem dos índios que nos é passada pela mídia, pelas escolas, ainda os representa? Vamos conhecer uma comunidade indígena localizada bem perto aqui de Bauru, na cidade de Avaí. É a reserva de Araribá, que teve seu cotidiano registrado em um processo de etnofotografia que virou uma exposição. E aproveitamos para discutir a atual situação dos indígenas no Brasil. Então, para esse bate-papo super importante, recebo aqui dois convidados, que eu vou apresentá-los. Então, recebo a Aline Maff, é um prazer recebê-la. A Aline, que é cientista social, especialista em antropologia e também é etnofotógrafa, né, Aline? Obrigada pela sua presença aqui no Artefato. Olá, Juliana. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E junto com a gente também o professor indígena da etnia terena, né, o Irineu Geá, que também é presidente da Associação Renascer, o Apoio à Cultura Indígena, também conhecida como Araci, né? Obrigada pela presença também, Irineu, um prazer recebê-lo. Eu que agradeço essa oportunidade, né, para falar sobre a questão indígena em Bauru, né? Acho que é muito importante, né? Acho que é um dos assuntos que é pouco falado. Eu acho que quanto mais a gente falar, né, melhor. Antes da gente saber um pouquinho mais sobre essa exposição fotográfica, né, esse registro etnofotográfico realizado por você, Aline, queria que vocês nos contassem um pouquinho mais sobre a reserva indígena Araribá. Como que é essa reserva, né? Quantos indígenas, quantas famílias moram lá hoje em dia? Olha, a reserva indígena Araribá, ela, um processo histórico, ela foi demarcada entre 1910 e 1911, né, esse processo de demarcação. E os primeiros moradores dessa terra eram os Guarani, né? Então, começou a acontecer um fato que era a gripe espanhola, esses Guarani começaram a morrer. E Marechal Rondon, preocupado, porque toda a terra da União, essa terra é a terra devoluta, e todos os fazendeiros que estavam ali, eles estavam de olho nessas terras. E essas terras só poderiam ser tomadas se porventura ocorresse o quê? Um abandono da terra. E Marechal Rondon, para não deixar acontecer isso, ele foi no Mato Grosso do Sul e falou sobre terras, que tinha terras aqui em São Paulo, em Avaí. E como a cultura terena, uma das particularidades da cultura terena, eles são hábeis agricultores, então eles vieram, as primeiras famílias, em 1932. Então vieram as famílias, né, algumas não se adaptaram, voltaram. E dentro dessas famílias estava a família Sebastião, que é a família do meu pai. Daí por diante começou a reserva, começou a crescer, né, começou famílias a vir para cá. E hoje está em torno de umas 500, mais ou menos entre 500 e 600 pessoas. E como é o cotidiano desses indígenas da reserva de Araribá, Irineu? As pessoas, a sociedade, ela sabe pouco sobre a cultura indígena. É um preconceito que segue 5 séculos de preconceito quando os europeus chegaram aqui. E esse preconceito, ele seguiu por esses 5 séculos, que foi que o indígena, ele é preguiçoso, ou o indígena, ele é beberrão. E isso é algo que seguiu na sociedade. Mas isso não é verdade, né? O indígena, dentro da reserva, ele tem a sua vida social. Né? Ele tem o seu lazer, ele tem o seu trabalho, ele tem sua família. Ele tem a sua vida. Não é igual da cidade, bem diferente. Mas ele tem essa vida. E a sociedade em si, ele não conhece. Vê o indígena nesse estereótipo, né, que eu acabei de falar para você. E o indígena, ele é visto como, quando se vê o indígena, quando as pessoas querem ver o indígena, o ser exótico, né? Eu dou um exemplo, as pessoas não me conhecem como indígena. Agora, se eu pôr um cocar, as pessoas vão reconhecer como indígena. Sim. Então, é isso que como membro da Araci, nós queremos desconstruir isso, né? Tentar passar para a sociedade essa questão cultural, como reconhecer o indígena, né? Apresentar, principalmente Bauru, né? Que Bauru tem um privilégio de ter uma reserva indígena na sua região. Mas só que onde eu passei para dar aula, quando eu falei sobre a reserva, o espanto é que posso falar assim, né, na minha estatística, que 95% das pessoas
desconhece a reserva indígena Araribá. Se desconhece a reserva indígena Araribá, então desconhece como é o ser indígena dentro da reserva, né? Eles vivem da agricultura. Sim, o Terena, como eu falei, a cultura dele, uma delas é a agricultura. É uma tradição que é bem antes da chegada dos portugueses. Mas tudo que se sabe sobre os indígenas é a partir da chegada dos portugueses. Porque os indígenas eram povos ágrafos, né? Povos que não tinham a escrita, era oral. Então, a cultura da agricultura ultrapassou esse aqui, está firme, forte entre os terrenos de Havaí. Porque o terreno em si, ele não é oriundo do estado de São Paulo, muito menos do Mato Grosso, de onde vieram minhas famílias. O terreno ele é originado do Paraguai. E quando os europeus chegaram ali, né, pela cobiça do ouro, pela cobiça da prata, começaram a destruir as aldeias, a matar os indígenas que viviam pelo fato da ganância, do pré-capitalismo, do capitalismo sendo inserido aqui na colônia. Os terrenos tiveram que fazer união entre outros povos indígenas. Exemplo, o terreno não é guerreiro, mas ele se uniu a um povo chamado Guaicuru, que eram povos guerreiros que sabiam manusear cavalo e armas. E a coroa portuguesa tinha medo desses indígenas. E o terreno, ele se uniu, porque o terreno, na sua agricultura, na sua produção, dava o alimento para eles, enquanto eles davam a proteção para os terrenos. Só que não era só essa proteção, mas também a aliança de casamento. Hoje os terrenos são a maior população da reserva indígena Araribá. Em seguida, os Guarani. Né? Sim, a gente vai fazer uma rápida pausa agora, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua aqui falando sobre esse tema super importante, o Artefato volta já. Quem não tem cultura jamais vai saber o que é rapadura. Foram nossas mãos que levantaram os concretos, os prédios, os tetos, os manifestos. Não quero mais intermédios, eu quero acesso direto às rádios, palcos abertos. Inovar em projetos, protestos, arremesso, fetos. Escuta, a cidade só existe porque viemos antes na dor desses retirantes. Com suor, sangue imigrante, rapadura. Eu venho do engenho, rasgos, canaviais. Mesmo norte e nordeste, o povo no topo dos festivais. Toma! Ei, nortista, agarra essa causa que trouxeste. Nordestino, agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Ei, nortista, agarra essa causa que trouxeste. Nordestino, agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. O Artefato está de volta e hoje estamos falando sobre a imagem dos indígenas e sobre o trabalho etnofotográfico realizado na reserva de Araribá. E os nossos entrevistados são Aline Maff e Irineu Geá. No último bloco a gente falou um pouquinho sobre a reserva de Araribá, né, a rotina dos índios, e eu queria saber, Aline, como é que surgiu a ideia de realizar o registro etnofotográfico lá na reserva de Araribá? Na verdade, você acompanhou a aldeia de Copenoti, é isso, né? É isso, Juliana. A proposta do trabalho começou durante uma especialização em antropologia, que eu realizei aqui em Bauru. E durante a especialização eu conheci o Irineu. O Irineu mencionou, né, que também não conhecia, eu estava em Bauru há pouco tempo, assim, mais ou menos um ano. E ele mencionou que havia uma reserva aqui perto, em Havaí. E eu fiquei interessada, que ele, né, no caso era da etnia terena, e eu fiquei interessada em conhecer a reserva. Então comecei a frequentar a reserva, a princípio despretensiosamente, assim, não pensando em realizar um trabalho, mas com o tempo, com a permanência, conhecendo as pessoas, houve essa necessidade de fazer um trabalho, né? Então, assim, não foi um trabalho programado, mas foi um trabalho que o contexto surgiu como emergente e dentro desse contexto foi se construindo o trabalho, né? Que legal. E como é que é realizado este registro antropológico, né, através da etnofotografia? Quais são as características desse trabalho? Os trabalhos de etnofotografia, eles têm como característica os registros da cultura, tanto material, né, e aí quanto imaterial de determinados povos. Então, por exemplo, essa modalidade de pesquisa mesmo, com o uso da fotografia nas pesquisas etnográficas, elas começaram com a Margaret Mead, uma antropóloga, assim.
Então, nesse trabalho eu busquei registrar quais são as características dos terena. Então, assim, nesse trabalho eu registrei desde imagens do cotidiano, que a gente encontra os indígenas em trabalho, os indígenas em atividades lúdicas, brincando na água, por exemplo, em atividades festivas. E aí, nas atividades festivas, eu registrei a dança da ema, né, que é uma dança típica. E ela faz analogia às questões tanto práticas que esses indivíduos viviam no tempo, quanto espirituais. Registrei também questões assim, moradia, porque como essa imagem do indígena é muito mistificada, tá no imaginário popular a ideia de que o indígena vive em uma oca aqui, né? Então, assim, como é o modelo? Essas pessoas vivem em casas de alvenaria, no caso, né? Lá na Copenoti. Qual é a motivação? Qual o trabalho eles desempenham? Quais são as roupas que eles utilizam? Dentro das roupas, quais são as danças típicas e o que essas danças típicas comunicam? Então, a proposta do trabalho é fazer mesmo um relato cultural de determinado povo. A fotografia é uma representação, sim, né? Tanto do fotógrafo quanto da pessoa, do sujeito que é fotografado. Sim. Mas dentro dessa representação há elementos que constituem a cultura que podem ser identificados. E a proposta do trabalho foi seguir essa perspectiva. Foi quanto tempo esse processo de produção, Eline? O processo de produção, ele caminhou assim por mais ou menos 2 anos. Processo longo, né? Processo longo, assim, até porque como ele é um trabalho assim que fala sobre um grupo específico, é necessário a construção de um conhecimento sobre esse determinado grupo, né? E a construção desse conhecimento se dá com a presença, com os diálogos, com a oralidade ali presente, com o conhecimento desse grupo, assim, que é um conhecimento pequeno ainda, porque pensando em um trabalho etnográfico, né, em um trabalho de etnofotografia, 2 anos ainda é um tempo que, ao mesmo tempo que a gente diz que é um tempo longo, para esse tipo de trabalho é um tempo curto. Assim, outras coisas precisam ser desenvolvidas, assim, né? Mas foi um trabalho de 2 anos, com visitas frequentes. Acho que sem contar o elo com as pessoas, né, com os habitantes ali da aldeia, né, para que eles se sintam à vontade, para você conseguir registrar de fato o cotidiano deles, né? Exatamente. Assim, a câmera é um elemento invasivo, né? Sim. É um elemento estranho. Então, assim, naturalizar esse elemento é praticamente impossível, mas tornar esse elemento menos agressivo, isso vem com o processo. A partir do momento em que esse grupo reconhece o seu trabalho, compreende o trabalho, isso tem que ficar bem definido para que as pessoas saibam também, né? Porque não é qualquer trabalho sobre qualquer grupo, não. Esse trabalho ele tem uma proposta, esse grupo precisa saber da proposta, esse pesquisador precisa ser aceito dentro do grupo para que o trabalho seja efetivo, né? Legal. Agora, até por todo esse período de vivência, né, esses 2 anos acompanhando essa rotina, o que é que você tira de experiência, assim, o que mais chamou a atenção nessa vivência? Acho que muitas coisas se transformam em contatos assim contínuos, né? Eu costumo dizer, as visitas passam, né? Por isso que o trabalho chama Encontros em Araribá. Mas os encontros, eles são sempre transformadores. Então, assim, acho que pensando assim, né? Me trouxe a necessidade de continuar com esse tipo de trabalho, com esse tipo de linguagem, de divulgação, assim, desse material também, para que as pessoas conheçam a realidade desses indivíduos que vivem em Araribá. E, assim, além disso, né, para além do olhar do pesquisador que está ali em contato, do etnofotógrafo, outras proximidades e contatos, assim. Então, eu conheci pessoas incríveis, não conheci só indígenas, eu conheci sujeitos com história, né, não é? Então, são histórias diversas e os contatos se multiplicam e se dividem e fluem, né? Então, assim, o que me trouxe foi um elo e uma necessidade, um elo com esse grupo e uma necessidade de continuar fazendo, de continuar trabalhando e de me aprofundar também no desenvolvimento desse trabalho, né? Então, eu costumo dizer que não é um trabalho que se encerra, mas que continua. Esse trabalho é o início de outros trabalhos que posteriormente virão ainda para esse grupo. Legal. Bom, a gente vai fazer mais uma breve pausa, então a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente continua essa conversa sobre os indígenas e Araribá. Até já! Passarinho besta, menino, que só quer cantar bem baixinho, que não bate as asas pra longe, que só quer seguir
Que saudade é essa? O Artefato está de volta e hoje estamos falando sobre a cultura indígena. E para este bate-papo recebemos aqui a cientista social Aline Maff e o professor indígena terena Irineu Geá. No último bloco a gente conversou bastante sobre o trabalho de etnofotografia, né, realizada na aldeia Copenoti, dentro da reserva indígena de Araribá, né, Aline? E você estava comentando sobre todo o processo. Eu queria que você falasse agora para a gente sobre a exposição, né? A exposição Encontros em Araribá ela foi realizada ali na estação ferroviária. Qual a importância de ver esse trabalho, né? Esse registro dos indígenas hoje ali na estação ferroviária de Bauru? Bauru foi palco de um enorme genocídio das populações indígenas que viviam aqui. Uhum. Assim. Então, assim, haviam os caigangues viviam aqui, né? Então, durante a construção da ferrovia, etnias indígenas foram exterminadas, digamos assim, né? E esse genocídio ocorreu aqui e pouco é falado. Parece que foi esquecido, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, a ideia de fazer a exposição na estação ferroviária e dentro de um vagão da estação ferroviária é chamando a atenção para o extermínio das populações indígenas que aconteceu durante o processo de construção da ferrovia. E durante a exposição foi entregue um fanzine contextualizando essa situação. Você até trouxe um aqui para mostrar para a gente, né? Deixa eu mostrar aqui para a câmera enquanto você vai contando sobre esse trabalho. Então, o fanzine ele se chama Dormentes, Trilhando a Memória do Esquecimento. Dormentes porque ele faz relação com os dormentes que ficam entre os trilhos da ferrovia. Uhum. E popularmente, assim, não é um dado científico, né, mas popularmente, e até durante o trabalho as pessoas foram me dizendo que cada dormente representa um indígena exterminado durante a construção da ferrovia. Então, um dormente fazendo referência à história dormente e dormente fazendo referência a esse dado que está aí, não é científico, mas está na memória popular, né? Uhum. Então, assim, sobre essa história dormente, sobre a necessidade de recontar essa história. E assim, foi até uma questão que eu sempre venho dizendo, assim, a ferrovia, ela, a princípio, foi colocada como expressão progressista e hoje ela parece um testemunho do passado, né? Sim. Só que esse testemunho também, ele contempla um extermínio. E o trabalho da Aline veio trazer isso, apresentar a reserva em si, mas principalmente da aldeia Copenoti, para a sociedade bauruense. Eles não foram lá, sim, mas foram na exposição ver como que é o cotidiano deles, né? Através das fotos, das lentes da Aline, a visão da Aline. Então, no meu ponto de vista, assim, foi louvável esse trabalho da Aline, né? Juntar assim. Então, foi muito bom para as pessoas que viram, né? Então, Com pouquinho, certeza. né? Conhecer um pouquinho da aos Copenoti. poucos, né? Aos poucos. É uma vai semente que está sendo disseminando. plantada. Com certeza. Então, Eu acho, concordo também. E eu acho importante também, eu acho que a gente falar que uma das coisas que você colocou no começo, que você gostaria que fosse lembrado a sua etnia, né? Que você é terena. Queria saber um pouquinho sobre essas etnias, porque na verdade acho que as pessoas não têm ideia. São diversas etnias aí dentro do Brasil, né? tem bastante. Então, são informações assim tão desconhecidas. Desconhecida até dos meus colegas, assim, dos educadores, né? Então, hoje está um total de 305 etnias, né? Mais ou menos aí o censo fala do tronco linguístico entre 220 e 230. Então, O que costuma diferenciar uma etnia da outra, assim, Irineu? olha, o que diferencia primeiro é a língua. A língua. Por exemplo, o terena, ele fala o aruac, né? Uhum. E dentro do tronco linguístico aruac são 16 subgrupos, onde está o terena ali. Esses 16 povos que tem nesse tronco linguístico, eles conseguem se comunicar entre um e outro. Uhum. São palavras, algumas palavras que mudam, Sim. e são, vamos dizer assim, entre a sotaque. Por exemplo, a gente sabe distinguir quem que é do sul e quem que é do norte. Nordeste, aham. E eles, a mesma coisa, eles sabem distinguir quem que é da aldeia Cachoeirinha, quem que é da aldeia Bananal, eles sabem. E hoje em dia existe
uma questão que é o contexto urbano, né? Que é chamado esses indígenas que hoje moram nas cidades. Como é para esses indígenas, Irineu? Acho que é o seu caso também, né? Isso. Estarem inseridos na sociedade. As diferenças culturais são respeitadas, ainda existe preconceito. Como é essa situação hoje em dia? Olha, tem sim um preconceito. O preconceito, no meu ponto de vista, ele vem de cima, vem do governo, né? Porque ele não reconhece o indígena quando ele sai de dentro da sua aldeia para morar na cidade, não reconhece como indígena. Todo aquele direito, né, alguns direitos que ele tem, de benefícios que ele tem dentro de uma reserva, ele perde isso aí. Né? O indígena urbano não tem isso aí. E quando, a partir de que ele sai de dentro da sua aldeia, ele deixa de praticar a sua cultura para aprender uma outra, que é uma cultura acelerada, né? Do dia a dia, né? Tentando se adequar a uma nova realidade. E quando ele se adequa a essa realidade do contexto urbano, às vezes ele leva para dentro da reserva isso aí, né? E às vezes acaba deixa de praticar algumas coisas porque não tem como firmar na cidade a sua cultura. Mas diante do reconhecimento do governo, não se tem esse reconhecimento do contexto urbano. A gente já está quase terminando o programa. Queria que você falasse um pouquinho da associação Araci, que é uma associação bem recente, né? E já está aí conseguindo alguns frutos. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse trabalho de vocês, que você também é membro, né, Aline? Sim. Da Araci. O trabalho em si sobre a questão indígena em Bauru, eu vinha trabalhando já há 12 anos. De um modo solitário, mas eu vinha apresentando a cultura terena, a história do povo terena ilustrada, que são uma exposição de cartografias, uma história oral, que eu transformei em desenho. Você é professor, exatamente. Né? Então porque natural, eu percebi que onde eu estudava, na faculdade que eu estudava, eu via a falta dos discentes e dos docentes na questão indígena. Sim. Quando se deu a disciplina sobre a questão indígena, falou sobre os maias, incas e astecas. Não se falou sobre o indígena que está aqui próximo. Sim. Aí eu falei, pô, como pode? Aí eu comecei a trabalhar. E isso eu vim trabalhando. E em 2014 surgiu o nome Araci. Araci é a abreviação de Associação Renascer ao Apoio à Cultura Indígena. Deu Araci. E Araci veio calhar junto com o nosso objetivo, que era a difusão das culturas indígenas do Brasil em Bauru. Que Araci em Tupi-Guarani significa amanhecer, renovar, novo dia. E eu acho que a cultura terena ela precisa de um novo dia, renovar. O programa já está chegando ao fim, gente. Quero agradecer a disponibilidade de vocês, todo o conteúdo, né? Toda essa realidade que fica tão pouco disseminada, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês e agradecer pelo trabalho que vocês realizam, que eu acho que é muito importante mesmo para a sociedade em geral. Então, obrigada e sucesso aí nos próximos trabalhos. Obrigada, Juliana, e muito obrigada pelo espaço. Imagina, eu que agradeço. Lembrando que você aí de casa, você pode acompanhar o Artefato também pelo Facebook. Acesse a nossa página, é facebook.com/programa Artefato. E eu te espero, é claro, na próxima semana. Então, até lá. Tchau, tchau, gente. Do norte, sacode trotes, galopes, metafita embolada do engenho em bilhetes, stakes. Sou break enfeites, cacete nas mixtapes. Bloqueei esses eixos, os deixos sem alimentação. Alheios fazem feio nos meios de comunicação. E essas rádios que não divulgam os trabalhos criados em nossos estados. Ouvintes habitolados é o que produz. Contratos que pagam eventos forçados, comprados sobre enlatados. Plágios sairão mentalados com esse cuscuz ao extremo. Vem ao terreno, me empenho em trampo agrônomo. Espremo tudo que tenho, do engenho ao campo autônomo. Juntos fazemos demos, oxigênios anônimos. Não, gêmeos fenômenos, homogêneos homônimos. Caros exteriores, agrários seus criadores. Diários com seus labores, contrários à importação. São raros nossos autores, amparo